Você gostaria de aprender como é que funciona o sistema de refrigeração? Geleiras, congeladores, ar-condicionados. Não só, tenho a máxima certeza que você já percebeu o quanto esses equipamentos são muito importantes para produzir a temperatura ideal para aquilo que são os nossos objetivos. Eu sou Arthur Manuel e este é o seu canal Inove. E hoje vamos falar de sistemas de refrigeração. Você acredita que alguns anos atrás eu achava que o congelador, ar-condicionado ou geleira fabricavam frio? Eu sei que deve estar a rir aí em casa, mas hoje vamos perceber como é que esses equipamentos funcionam. Mas antes de avançar, deixa eu mandar um grande abraço ao Temba, ele que é inscrito aqui do canal, ele que produziu a vinheta que nós acabamos de ver agora. Vou deixar o link do seu canal aqui na descrição. Não só, também mandar um grande abraço a todos aqueles que votaram para que eu pudesse fazer este vídeo. Temos um grupo no WhatsApp, todos aqueles que votaram para que nós pudéssemos lançar este vídeo com este tema. Agora vamos ao que interessa. O que seria um sistema de refrigeração? Sistema de refrigeração é um sistema que tem como objetivo principal remover uma certa quantidade de temperatura indesejada para o mundo exterior e trazer do mundo exterior a temperatura desejada para o mundo interior. Em outras palavras, as máquinas de refrigeração funcionam da seguinte forma. Eles pegam aquilo que é a temperatura indesejada, eles retiram para fora através de um instrumento e pegam a temperatura desejada que nós temos lá fora e trazem para dentro. Por exemplo, quando estamos num momento de frio, queremos elevar a temperatura, por exemplo, de um determinado compartimento. Ele retira aquela temperatura que nós temos ali para fora e pega um pouco da temperatura quente que está lá fora e traz aqui dentro para que ele consiga manter a temperatura que nós desejamos. Quando é tempo de calor, ou seja, verão, ele faz o inverso. Retira todo o calor que temos aqui no compartimento e ele lança para fora, deixando apenas uma temperatura ideal que nós desejamos. Agora, como é que essas máquinas conseguem fazer este processo? As máquinas de refrigeração não funcionam simplesmente assim por funcionar. Eles têm instrumentos e equipamentos dentro deles que compõem o seu funcionamento. São os instrumentos que nós vamos falar agora, que são compressor, condensador, válvula de expansão, evaporador e o filtro secador. O compressor tem a função de manter a diferença de pressão do fluido refrigerante dentro do sistema de refrigeração. Espera aí, falaste de fluido refrigerante. O que é isso? É simples. O fluido refrigerante é um dos elementos fundamentais dentro de um sistema de refrigeração. Sem ele, a sua máquina vai funcionar, mas não vai produzir o fluido desejado. Em outras palavras, o fluido refrigerante é aquilo que popularmente é chamado de gás. O congelador da minha casa não funciona porque acabou o gás. Nós colocamos água no congelador, ligamos, deixamos, mas quando nós abrimos, a água não gelou, não ficou gelada, acabou o gás. A seguir nós temos o condensador, que é responsável por retirar o calor interno do congelador ou geleira para o ambiente externo. A válvula de expansão tem a função de manter a diferença de pressão do líquido refrigerante juntamente com o compressor. A seguir nós temos o evaporador, que tem a função de absorver o calor interno do congelador ou geleira. O evaporador absorve o calor interno e o condensador retira para fora. E por fim temos o filtro secador, que tem a função de reter as impurezas que possam afetar o funcionamento do congelador ou geleira ou ar-condicionado. Agora, o objetivo de um sistema de refrigeração é retirar o calor existente em um determinado ambiente através do líquido refrigerante, ou seja, através do gás, que vai alternando num estágio líquido e estágio gasoso. Em outras palavras, estou a dizer que o líquido refrigerante, ou seja, o gás, é um dos elementos fundamentais de qualquer máquina de refrigeração. Em outras palavras, para que haja aquele processo que nós conhecemos da água ficar gelada, tudo mais e outros produtos, é preciso que este líquido de refrigeração circule pela máquina, ou seja, pelo sistema de refrigeração. E esta forma de circular vai variando de forma líquida para forma gasosa, forma líquida para forma gasosa. E assim vai funcionando a máquina de refrigeração. Agora,
Quais são os processos que ocorrem quando o líquido refrigerante está a circular pela máquina ou pelo circuito de refrigeração? Quando a máquina de refrigeração é ligada pela primeira vez, ele faz a sucção de todo o gás que está dentro dos tubos da máquina de refrigeração. Não sabe o que é sucção? Sucção é sugar. Quando faz é sucção, só aí. Crianças de agora, juro. Depois que o compressor faz a sucção do líquido refrigerante, ou seja, o gás, ele vai comprimir este líquido refrigerante. Depois ele tira este líquido refrigerante para os tubos do sistema de refrigeração. No momento em que ele tira este líquido refrigerante, ele sai em forma gasosa e ele está em alta pressão e alta temperatura. Depois, o líquido refrigerante é conduzido ao condensador, onde inicia-se a transferência de calor. Ou seja, o condensador vai tirar as temperaturas elevadas do líquido para o ambiente externo. É por isso que quando nós nos aproximamos a um congelador ou uma geleira, daquela parte traseira, nós vamos sentir um calor, parece que algo está quente. É o condensador retirando o calor existente no líquido refrigerante, ou seja, no gás. Uma vez já retirado o calor do líquido refrigerante, este passa para o filtro secador, onde irá se retirar algumas impurezas que podem danificar o funcionamento normal da máquina de refrigeração. Uma vez filtrada o líquido refrigerante, este passa para a válvula de expansão, que tem como objetivo principal reduzir a pressão do líquido, não só, assim como reduzir ao máximo a temperatura do líquido. Uma vez que temos o líquido refrigerante em baixa pressão e baixa temperatura, ele entra no evaporador, onde irá absorver o calor interno do evaporador e neste processo ele passa de líquido para gasoso e o processo ocorre novamente de forma cíclica. Este é o funcionamento básico de qualquer máquina de refrigeração. Mas espera aí, Arthur, falaste aí do congelador e geleira, não falaste muito do ar-condicionado. E o ar-condicionado, como é que funciona? É muito simples. Se você entendeu o princípio de funcionamento de um congelador que eu acabei de explicar, ou seja, de uma geleira, facilmente irás entender o princípio de funcionamento de um ar-condicionado. A principal diferença que existe é que no congelador e na geleira nós temos todos os componentes englobados numa única caixa, num único box. Não é isso? Box. É assim que se diz, né? Se eu estiver errado, a culpa é dele, é do Mauro que está aqui, né? Que está num único box, está numa única caixa. Enquanto que no ar-condicionado temos dois componentes separados. Acho que já percebemos. Um componente fica lá dentro, que parece que é aquele que produz o frio, que nos dá aquela temperatura gostosa. E o outro componente é aquele que fica lá fora, que nos dá o quê? Aquela ventoinha. Nem nos dá ventoinha, tem aquela ventoinha, não nos dá ventoinha. Português que eu estou a andar a dar aqui. Então, dentro do compartimento nós temos o evaporador e fora do compartimento nós temos o condensador. Se formos a recuar um pouco aquilo que eu disse nesta mesma aula, vamos descobrir o quê? Que o condensador tem a função de retirar o calor produzido internamente para fora. Ou seja, aquela caixa que tem ventoinha que fica lá fora, lá, tem a função de fazer o quê? De retirar o calor que é produzido aqui dentro, no interior. É por isso que se passares dali, vais sentir um calor ali, um ar quente a ser expelido para fora. Por quê? Porque o evaporador está a tirar, aliás, o condensador está a tirar o ar quente produzido aqui dentro, de modo com que aqui dentro fique somente o ar fresco, o ar desejado. Se formos a ver também, eu disse o quê? Que o evaporador ele recebe o líquido refrigerante já em baixa temperatura e baixa pressão, de modo a absorver o calor interno gerado dentro do refrigerador. E nós vimos também que este processo ocorre depois o líquido refrigerante volta de novo para o estado gasoso e é succionado pelo compressor e depois recomeça todo o ciclo novamente. Agora tenho uma novidade para você que ficou conosco até o final da aula. Com certeza você já ouviu alguém falar: o congelador da minha casa já não está a conseguir gelar porque acabou o gás. Veio um técnico aqui, pôs gás, mas o gás acabou. Temos que chamar o técnico para vir pôr gás de novo. O gás acaba,
ou o gás não acaba. É assim, caro aluno da E9. O gás acaba, mas o gás não acaba. Mas isso é mesmo. O gás acaba, mas o gás não acaba. Mas Arthur, estás a dizer o quê? O gás acaba, mas não acaba. Mas é isso aí mesmo. Em outras palavras, eu estou a dizer que o líquido refrigerante, ou seja, o gás, foi projetado para nunca acabar. Ou seja, se o gás acaba dentro de um sistema de refrigeração é porque ele tem uma fuga, tem algum sítio por onde ele sai. Então, se o técnico vem na sua casa e diz que o gás acabou, em primeiro lugar ele tem que procurar o lugar por onde o gás está a sair. Então, se introduz um novo gás dentro do congelador ou geleira, o gás não pode acabar. Se o gás acaba é porque o técnico não fez um serviço completo. Ele só pôs gás, não procurou de onde é que vem, de onde é que o gás está a sair. Outra pergunta que as pessoas têm feito: se podemos pôr panelas ou peças metálicas dentro de um congelador ou raspar. Eu lembro quando era criança eu gostava de pegar colher, raspar aqueles lados do congelador para tirar aquele gelo ali. É assim, isso na verdade não influencia em nada no funcionamento do congelador. Mas isso é perigoso porque nós corremos o risco de furar os tubos que fazem o funcionamento do líquido refrigerante. E nós sabemos que sem o líquido refrigerante, o congelador, geleira ou ar-condicionado não funciona. E esta foi a nossa aula de funcionamento das máquinas de refrigeração. Agora quero te recomendar que fiques com este vídeo que aparece agora aqui no card, que fala do funcionamento do carregador. Como é que funciona um carregador de celular? Assista esse vídeo, depois diga-me o que você achou.